Vamos para mais um vídeo aqui nesse canal? Então vamos. Deixa aquele like, se inscreva, compartilha, dá essa moralzinha, dá essa ajuda. Tamo junto. Seja membro desse canal também. Não se esqueça. Deixa um valeu. Tem um Pix aqui na descrição. Se puder me ajudar, tamo junto. Já te agradeço. Vou pedir pro Papai do Céu para te abençoar. Belezinha? O que eu separei aqui pra gente? Informação do Central Fluminense é uma coisa que, cara, é até uma informação que o próprio Renato já adiantou em uma das coletivas, quando ele disse que o Fluminense está procurando um jogador de lado de campo. A prioridade do Fluminense era essa. Um jogador, lembra que eu falei pra vocês? Eu falei. Que é aquele jogador do drible, do 1 contra 1, que ele só tinha o Keno no elenco. Quando o próprio treinador fala que ele só tem o Keno para fazer essa função do X1 lá na ponta esquerda, é bem claro que é esse jogador que ele vai buscar no mercado, ainda mais agora nessa situação em que o Keno está há 3 jogos que não joga, controle de carga. Ou o Keno tem alguma lesão, ou é um jogador que precisa ter um pouco mais de cuidado e o calendário não permite. Não dá, porra, jogo quarto e domingo contar com o Keno, um cara com sobrecarga muscular. E é óbvio que o Fluminense está à procura de um jogador de lado de campo, um atacante, é prioridade. Isso é óbvio. O próprio treinador falou isso, que ele precisa de um jogador ali, de atacante de lado de campo. E pelo lado esquerdo ele só tem o Serna para fazer essa função. E o Serna não é esse jogador do drible, o Serna é esse jogador de explosão, de velocidade, esse negócio todo. E eu acho que o Serna deveria até ser testado como falso 9. E a outra opção é o Canóbio, que também não é um jogador do drible. O próprio jogador falou numa coletiva que ele não é atacante. Então a prioridade do Fluminense é buscar um atacante de lado para o decorrer, né, para o Super Mundial, para o restante da temporada, né, para os outros 6, 7 meses que restam. E essa informação também diz que é uma das prioridades. A outra prioridade para mim, que é a máxima, eu já falei aqui para vocês, que é para zagueiro, irmão. Tem que trazer um zagueiro para hoje, para ontem. Para jogar ao lado do Thiago Silva. E um zagueiro canhoto. Porque o Thiago Silva, quando ele pode jogar, ele joga pelo lado direito. Você traz um zagueiro canhoto, esse zagueiro canhoto vai substituir o Freitas. O adversário faz uma marcação alta, cara, pressiona a saída de bola, o Freitas entrega a paçoca. Ele não foi talhado, não tá no nível de um zagueiro com a camisa do Fluminense para ser titular. O Freitas pode ser uma opção de banco, assim como o Inácio como o Manuel, por ter renovado o contrato sem necessidade, o Thiago Santos. Pelo amor de Deus, né? Precisa trazer um zagueiro com urgência. Eu acho que as prioridades são essas. Atacante de lado, zagueiro, e outra coisa também que tem me preocupado muito é centroavante. Fala de que está buscando atacante de lado. E o camisa 9? O Cano vai voltar no Mundial? Vai. Já está na transição para trabalhar com o grupo? Está. Mas é só ele e o Everaldo, precisamos trazer um outro camisa 9. Em que condições o Cano vai estar daqui em diante? Olha a temporada de 2024 que o Cano teve. Vários problemas de articulação, joelho, tornozelo. O Cano se machucou muito no ano passado. E se machucou agora em 2025. Essa é a minha preocupação. Só tem o Everaldo para fazer isso. Mas sem o Everaldo precisa improvisar na função de atacante. O Fluminense está no mercado procurando jogadores, mas o que está me preocupando nisso aí é não surgir nome de zagueiro, não surgir nome de centroavante. Isso é muito preocupante. Tá bom, rapaziada? A boa notícia também é que o Lescano, que é o meia, que faz a função do Ganso, joga no meio de campo. O garoto, quando entra no segundo tempo, ele tem uma boa movimentação. É um jogador que precisa ser trabalhado, precisa ser mais utilizado, precisa ganhar um pouquinho mais de moral com o treinador. Ele tem começado algumas partidas, sinal, até na Sul-Americana, é sinal que ele está fazendo bons treinos, senão não entraria como titular fazendo a função do Ganso. Eu sei que com a entrada, a recuperação física do Lima, ele perde espaço, porque o Lima vira a primeira opção na visão do Renato. Se o Ganso não jogar, quem é que joga ali? É o Lima. Eu acho errado, acho que tinha que ser o garoto ali, o Lescano, para ganhar mais moral. Mas ver essa informação que chega lá do Paraguai dá um ânimo, porque ele ganha personalidade, ele ganha moral, ele ganha confiança do treinador aqui no Brasil e do treinador lá que comanda a seleção paraguaia. Ele pode muito bem jogar contra a seleção brasileira, né? Um dos jogos da seleção, se eu não me engano, é Equador e Paraguai. E saber que o Lescano
fará parte da convocação da seleção paraguaia para os jogos contra Uruguai e Brasil. A seleção paraguaia pega Uruguai e Brasil, são duas grandes seleções. Porra, isso vai dar uma personalidade, mesmo que ele não entre em campo. Só de estar lá na seleção paraguaia e participar desse ambiente de seleção, de eliminatória, cresce muito a responsabilidade do jogador, a personalidade e também o valor desse jogador no mercado. Então, Lescano na seleção paraguaia. Fluminense, com os resultados de ontem no Campeonato Brasileiro, se manteve ali na quinta colocação, está na quinta colocação com 17 pontos, tá bem embolado. O Palmeiras, que é o líder, tem 22, 17, 18, 19, 20, 21, 5 pontos, né? São 5 pontos que separam o Fluminense do líder Palmeiras. O Flamengo está em segundo com 21, né? Isso já cai para 4 pontos de diferença para o Flamengo. O Cruzeiro é o terceiro, tem 20. Então são 3 pontos do terceiro colocado. O Fluminense está ali no bolo, né? Tudo bem que o Bragantino tem um jogo a menos, mas está na frente daí do Fluminense. É o que o Renato falou na coletiva. O Fluminense tem que se manter no bolo, ali nas 5 primeiras colocações, ali no G4, G5, para depois ver em dezembro que bicho dá. E principalmente pensando numa classificação para a Libertadores do próximo ano. Se não vier a Copa do Brasil ganhando título, ou numa colocação muito boa no Campeonato Brasileiro, daí tem premiação. Quanto mais alto você fica, quanto mais perto dos primeiros você fica, maior a premiação no Campeonato Brasileiro. Mais premiação, mais capim, mais bufunfa, não é? Fluminense e Once Caldas, mais, segundo Marcelo Neves, uma parcial de ingressos vendidos aí depois do Renato Gaúcho pedir a presença do torcedor. O próprio Guga também pediu a presença do torcedor nesse jogo de quinta-feira. É um jogo importante que o Fluminense vai em busca de uma primeira colocação, classifica o Fluminense direto para as oitavas de finais. Garante 3 milhões nos cofres do clube, essa classificação imediata. Também para evitar mais uma data nesse calendário inchado do Fluminense por causa do Super Mundial no meio do ano, enquanto outros clubes vão descansar, o Fluminense vai estar em competição. Então é importante o Fluminense se classificar direto, porque senão vai ter que passar por participar de um playoff, aí é complicado. Só que vem da Libertadores, esse bololô todo. 14 mil ingressos vendidos para a disputa do primeiro lugar do grupo da Sul-Americana, para essa grande final de quinta-feira contra o Once Caldas. 14 mil ingressos vendidos até aqui. O pessoal está animado para ir para esse jogo. O Ancelotti fez a convocação para a seleção brasileira para esse jogo contra o Equador e Paraguai. O que chamou a minha atenção nessa convocação foi a não convocação do André. Eu achei absurdo, né? Porque o André é um dos principais, em termos de números do campeonato inglês, é um dos principais volantes. Na posição de primeiro volante, eu acho que o André é titular absoluto, eu não sei. Dizem que é porque ele está suspenso no primeiro jogo, mas acho que o Rafinha também está suspenso do primeiro jogo da eliminatória, né, contra o Equador, mas foi convocado. Eu não entendi porque ele não convocou o André. Muito jogador do Flamengo, 5 jogadores do Flamengo, Danilo convocado. Porra, Danilo, mano. Ancelotti. Foi você que fez a convocação ou foi o Juan? 5 jogadores do Flamengo. Também uma coisa que me chamou a atenção negativamente foi a não convocação do Caio Henrique para a lateral esquerda. O Caio Henrique ficou de fora. Deixa eu ver aqui os laterais. Tem o Alexandre, que está bem no Flamengo, Carlos Augusto, Wesley, lateral direito, e o Wanderson. Acho que o Caio Henrique merecia uma convocação aí para a lateral esquerda e ficou de fora. E também o André para volantes, ou meias. Tem o Andréas Pereira, o Andrei Santos, o Bruno Guimarães, Casemiro, Ederson e Gerson. Eu acho que o André perdeu a vaga de primeiro volante para o Casemiro, que é peixe do Ancelotti, trabalhou com ele esse negócio todo. Outro jogador que trabalhou com o Ancelotti e foi convocado, que aí são jogadores de confiança, como é no caso do Casemiro, é o Pombo, o Richarlison, que trabalhou com ele no Everton, da Inglaterra. O Ancelotti comandou ele lá e conhece o jogador, e o Pombo merece. Gosto muito do Pombo. Richarlison está de volta à seleção canarinho. Deixe seu like, seu comentário, sua inscrição. Tamo juntos até o próximo vídeo. Tô indo nessa.